Bom, primeiro o exercício número 1, a questão 1, ele dá para você, quando eu digo ele sou eu, né? Eu dou para você uma função, eu digo lá qual é a função, ela tem um gráfico, e eu pego aqui o ponto, aqui em x igual a 5, e eu quero que você me dê essa função g, também de R em R, que é a reta tangente a F, no ponto 5 ali, né? Bom, primeira coisa que eu quero comentar é que eu não estou nem um pouco interessado em reta. O nosso objetivo é o seguinte, eu quero pegar essa função f e aproximar ela por uma reta perto do ponto 5. Então, eu queria dizer assim que f de 5 mais ΔX, isso é aproximadamente o que a f valia no 5, mais uma relação simples com esse ΔX. Esse, em vez de eu dizer aproximadamente, eu chamo isso aqui de G. Essa é a aproximação que eu quero fazer. O número que entra aqui é a derivada. Certo? Então, quando eu peço para você a função, eu quero esse tipo de coisa aqui. Não tem muito o que fazer, mas o nosso objetivo é aproximar em volta do 5 o comportamento dessa função f para uma função mais simples, que é a reta. Né? O nosso objetivo nem é isso, porque isso é cálculo 1, a gente quer no futuro fazer isso com transformações lineares. Então, se você vem para mim com esse tipo de coisa aqui, tá muito bonito, você sabe a equação da reta, mas do ponto de vista do que a gente está fazendo nesse curso, é uma coisa que você está um pouco apegado ao procedimento que você está acostumado a fazer para calcular, para achar reta. Encontre reta. Eu não quero reta. A gente quer aproximar uma função por uma coisa nesse formato aqui. Certo? Amanhã, isso aqui não vai ser um número, vai ser uma transformação linear aplicado à variação. Né? Então, o objetivo é que você escreva isso aqui assim. Agora, se você quiser colocar aqui x, em vez de ΔX aqui, se x é isso daqui, no lugar do ΔX você vai colocar x menos 5. Pronto, esse é o ΔX, né? Saindo do 5. Certo? O objetivo é só esse. Então, essa é a questão 1. A questão 2, você vai ver que o limite dá zero. E talvez você perceba que o limite dá zero justamente porque as funções f e g, elas têm a mesma derivada. E isso é a resposta da questão 3, né? Na questão 3 é assim, olha, f de t menos g de t, isso dividido por t menos 21, sei lá, ou 5, alguma coisa. Isso vai para zero quando t vai para 21. Primeira coisa, se isso aqui converge, esse cara aqui vai para zero. Se isso aqui converge, é porque isso aqui vai para zero. Ou seja, f de 21 é igual a g de 21. Então, o que a gente tem até o momento é uma função f, que no ponto aqui t igual a 21, ela é igual a uma determinada função g, f e g. Por isso daqui. Mas é mais do que isso. Se você calcular essa reta e essa reta, dá a mesma coisa. Olha só. Como f de 21 é igual a g de 21, a gente pode reescrever esse negócio ali em cima assim, ó. F de t menos f de 21, isso aqui, menos g de t
menos G de 21. Isso aqui dividido por T menos 21. Isso aqui dividido por T menos 21. Isso aqui em cima e isso aqui embaixo é a mesma coisa, porque F de 21 é igual a G de 21, né? E esse aqui no limite é a derivada da F. E esse aqui no limite é a derivada da G. Então, não só no mesmo ponto a F e a G, elas passam nesse mesmo ponto, ou seja, tem o mesmo valor, mas elas passam com a mesma tangente. A F e a G, alguma coisa assim. Então, o que eu queria um pouco era que você percebesse isso. Se você não percebeu, não tem problema. Porque, como eu escrevi aqui, é uma questão do tipo, adivinhe o que o professor está pensando, né? Você não tem que adivinhar o que o professor está pensando. Questões 4 e 5, eu não vou fazer não. Se você achou ruim aí também, não precisa fazer. Mas eu queria comentar uma coisa. Talvez a gente ainda vá ver isso, mas a questão é a seguinte. Eu tenho uma partícula, tanto na questão 4 quanto na questão 5, uma partícula que está andando por aí. Se eu lhe mostrar a órbita dessa partícula, a trajetória dessa partícula, você não sabe a velocidade, né? Pode ser, você sabe assim, ó, que vamos supor que ele esteja andando para lá, né? Aqui a velocidade dele é assim. Ela é tangente ao movimento. Porque ele estava parado e ele foi para lá justamente por causa da velocidade. A velocidade ela é tangente ao movimento. A gente ainda vai ver isso. Então, em todo lugar aqui você pode ter uma velocidade aí tangente ao movimento. Você não sabe o tamanho desse vetor, né? Se a velocidade era pequena, em módulo, e de repente ela, rapidinho, ela fica grande em módulo, né? A velocidade está mudando em módulo. O que faz a velocidade mudar é a aceleração. Então tem lugar aqui que eu peço para você fazer um esboço da aceleração, né? Se a partícula está em módulo ganhando velocidade, é porque tem uma aceleração, uma componente da aceleração assim, fazendo ela ganhar velocidade, né? Se ela estiver perdendo velocidade, tem uma componente da aceleração que é para trás, certo? Agora, além disso, mesmo que a velocidade não esteja mudando em módulo, se você está fazendo uma curva, a velocidade está mudando. E ela está mudando, tem uma componente para cá, certo? Então, a aceleração total aí vai ser uma coisa assim, ou uma coisa assim, certo? Puxando para a velocidade mudar a direção e empurrando ou puxando para ela ficar mais rápida ou mais devagar em intensidade, né? Aqui, por exemplo, tem uma componente assim para fazer ele fazer a curva, e aí talvez a velocidade, a aceleração total seja uma coisa mais ou menos assim. É só você fazendo as contas, você não precisa olhar o desenho, fazendo as contas você consegue desenhar esses vetores todos, né? E aí depois que você desenhar, você pode observar um pouco isso. Vai estar sempre puxando para o lado que faz a curva e vai estar sempre puxando na direção tangente para aumentar ou diminuir a velocidade em módulo, certo? Depois a gente deve ver isso um pouco melhor quando a gente estiver de fato vendo o conteúdo do nosso curso, né? Por fim, tem esses exercícios com matrizes aqui, mas eles não são realmente importantes para a gente, não. Eles são importantes num curso de introdução à álgebra linear. Eu vou comentar só um pouquinho sobre o exercício 8, que é esse que a gente tem uma matriz aqui, cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Isso é uma rotação por um ângulo θ. Essa outra aqui é
1, 0, 0, menos 1. Essa daqui é você espelhar assim, né? Mudar o E2, transformar em menos E2. Certo? O X fica parado e a transformação faz isso daqui. E essa outra aqui, isso aqui era rotação pelo ângulo θ, mas eu vou botar a inversa aqui, então é rotacional pelo ângulo menos θ. Eu peguei aqui um desenho, não sei se dá para vocês verem, tem uma casinha, eu desenhei aqui para não ficar simétrico, e eu tenho aqui uma direção que faz aí um ângulo θ com o eixo X, né? O que as transformações você aplica de lá para cá? Então o que essa transformação faz? Essa primeira roda um ângulo menos θ e desce essa direção aqui, vai virar a direção do E1, né? Vai coincidir com o eixo X, certo? Depois você faz essa reflexão aqui, que é jogar o Y para cima, certo? E depois você roda de novo essa coisa que está aqui embaixo agora, ó, na horizontal, você roda de novo ela para apontar para cima. Então, no fundo, o que você fez foi só nesse eixo aqui, você espelhou assim, ó. Se você tivesse enfiado um palito aqui e rodado o palito. A transformação é essa, nesse eixo aqui, ó. Certo? Essa é a transformação do exercício 7, ok? O exercício 8 é só um monte de rotação. Você roda para um ângulo não sei qual, depois roda menos um ângulo não sei o que, depois roda no ângulo... Isso aí, você juntar um monte de rotação, dá uma rotação e você só soma ou subtrai os ângulos, como alguém fez lá no Wiki. Eu queria que vocês tentassem fazer o Wiki. O Wiki tá com uns problemas lá, mas eu tô tentando arrumar. Eu acho que o Wiki da semana 2 agora vai estar melhor, certo? Bom, o que eu queria falar sobre os exercícios era só isso.